Olá! No TJTV de hoje você vai saber o que aconteceu com o PROCON Municipal de Natal. Será que o órgão de defesa do consumidor fechou as portas? Vai saber também qual o prazo máximo para um paciente de câncer receber tratamento pelo SUS. E ainda, depois da separação de um casal, com quem os filhos devem ficar, com o pai ou com a mãe? Saiba como o juiz avalia isso. Não sai daí, o TJTV está só começando. O prefeito de Natal em exercício desativou algumas secretarias e extinguiu alguns cargos comissionados como medida para a contenção de despesas. Um dos órgãos que sofreu esse corte foi o PROCON Municipal. Vamos ver agora de que forma isso afeta o consumidor do Rio Grande do Norte. Nas ruas de Natal, a notícia sobre o fechamento do PROCON Municipal não agradou a população. A opinião era uma só. Isso é um desrespeito com a população. Infelizmente, hoje a gente vive numa situação complicada, né? Só piora as coisas para o cidadão. Na minha cabeça eu fico imaginando a quem recorrer. O boato surgiu depois que o prefeito em exercício extinguiu alguns cargos comissionados do órgão. Dos 12 que existiam, apenas 4 foram mantidos. Além disso, o secretário de administração passou a acumular o cargo de diretor-geral do PROCON. Medidas importantes, segundo a prefeitura, para garantir, por exemplo, o pagamento de servidores, já que a ex-prefeita Micarla de Souza é acusada de envolvimento em fraudes na contratação de organizações sociais, o que teria afetado sensivelmente o orçamento municipal. Mas o secretário nega o suposto fechamento da unidade. O que aconteceu foi apenas uma mudança de gestão. Eu, secretário de administração, passei a acumular o cargo de diretor-geral do PROCON. Mas o PROCON continua com todas as suas atividades normais, o atendimento continua sendo feito, a fiscalização continua na rua, então o PROCON continua funcionando normalmente. No entanto, as salas do PROCON em um determinado horário da manhã estavam assim, guichês vazios, e os usuários entravam e saíam sem saber se o atendimento estava normalizado. Mas poucos instantes depois da nossa chegada, o atendimento se normalizou, confirmando o que disse o secretário. Segundo ele, a população não será prejudicada com a redução no quadro de pessoal. Os atendimentos aqui no PROCON Municipal continuam da mesma forma, não vai haver prejuízo, especialmente para o consumidor, nesse atendimento. Então, o PROCON Municipal continua da mesma forma, fazendo os atendimentos, e isso também pode ser feito no PROCON estadual. Então, não há prejuízo aqui para o consumidor natalense. Mas a conversa não é a mesma no PROCON estadual. Há sim uma preocupação com o aumento na demanda administrativa, que antes da redução no quadro era de 400 atendimentos mensais. Toda a demanda da capital e da Grande Natal está vindo agora todo para o PROCON estadual. Nós vamos aumentar o número de funcionários não só aqui no PROCON da Ribeira, mas também no PROCON da Zona Norte e na Zona Sul. E vamos dividir exatamente esse atendimento. Quem for da Zona Sul será atendido no via direta. Quem for da Zona Norte será atendido no atendimento da Zona Norte, que é no Shopping Estação. E o restante de Natal aqui na Ribeira. Com a exoneração dos cargos comissionados, boa parte do PROCON vai sair. Então, assim, eu fico muito preocupada. Eu não sei quem realmente vai ficar ali. Porque o que eu vejo é que no atendimento nós temos mais cargos comissionados e estagiários lá do PROCON Municipal. Então, eu não sei se os funcionários que são cedidos de outra secretaria trabalham também no atendimento e se eles vão suprir essa demanda dessas pessoas que vão sair. Já para este juiz, não haverá inicialmente aumento na demanda judicial e a orientação permanece a mesma ao consumidor. O conselho que a gente dá é que procurem o PROCON estadual, as pessoas que procuravam o PROCON municipal, procurem o PROCON estadual para que sejam administrativamente resolvidas suas questões. Não sendo possível o acordo nos órgãos administrativos, aí sim a procura pela esfera judicial, que, de toda forma, pode ser feita independentemente dessa busca anterior pelo órgão administrativo. No próximo bloco, SUS agora tem prazo máximo para iniciar tratamento de câncer. Uma
nova lei estabelece um prazo máximo para que pacientes com câncer recebam o primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS. A intenção é regrar esse tempo de atendimento, que começa a contar a partir da confirmação do diagnóstico. O tempo para estas pessoas na sala de espera deste hospital tem uma importância ainda maior. Cada segundo representa uma chance a mais para atingir a cura. Elas lutam contra o câncer. Nesta unidade da Liga contra o Câncer em Natal, chegam cerca de 380 novos casos por mês e são realizadas mais de 800 cirurgias mensais. A enfermeira aposentada Thelma Duran está em tratamento contra um tumor que a fez perder a mama direita há cerca de um ano. Infelizmente, o diagnóstico dela veio atrasado. Quanto mais tempo se leva para diagnosticar um câncer, maior será essa cirurgia, maior o tempo de anestesia e maior o risco para o paciente. E os resultados também serão mais difíceis de serem alcançados. Thelma contribui para a estatística de 8.000 consultas por mês e cerca de 70.000 procedimentos também mensais na Liga contra o Câncer. Tratamentos que precisam de rapidez, mas este médico explica que outros fatores também precisam ser levados em conta. Você tem que pedir aí vários exames de raio-x, de tomografia, ressonância, exames moleculares, exames de sangue. Então tudo isso demanda algum tempo. Até mesmo para fazer uma cirurgia de câncer, você tem que fazer o risco cirúrgico, tem que fazer o exame de sangue, tem que fazer muitas vezes uma radiografia de tórax. Então tudo isso demanda algum tempo. O importante é que a população fique ciente que após o diagnóstico siga a orientação do seu médico e pergunte a ele quando pode iniciar o tratamento e quando deve iniciar o tratamento. Mas uma lei promete regrar este tempo. É a Lei 12.732 que estabeleceu um prazo de 60 dias para que pacientes com câncer recebam o primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse prazo é contado a partir da confirmação do diagnóstico e serve para quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Mas independente da fase do tratamento e da espera por medicamentos, as pacientes daqui podem contar com uma injeção de ânimo que vem de um grupo de voluntárias. Vessia e Magnólia estão entre elas, que oferecem lanche para pacientes e acompanhantes, 5 dias por semana e o dia inteiro. Eles se sentem quase sozinhos e a gente está aqui para não só suprir a necessidade da fome, mas também o carinho, uma palavra de conforto. Sempre eu brinco com eles, de vez em quando estou brincando com eles. Principalmente as pessoas que vêm do interior para fazer tratamento aqui, que vêm sem comer, sai de casa de madrugada, né? Aí chega aqui, a gente tem sempre um lanchinho para dar, mas serve para qualquer um. Tanto as pessoas doentes como os acompanhantes podem se servir sem problema nenhum. A nova lei também prevê acesso gratuito e privilegiado a analgésicos derivados do ópio, como a morfina, por exemplo, a pacientes que sofram dores intensas. Para esta juíza, o dispositivo trouxe, por um lado, avanços. A questão do prazo de 60 dias foi algo assim importante, porque o paciente, cada dia na vida de um paciente diagnosticado com câncer é muito importante, então tem que se realmente dar início imediato ao tratamento. A questão de não haver mais prazo para revisar, para atualizar os procedimentos, né, da terapia oncológica, que também é um grande avanço, porque, como nós sabemos, a medicina, nos tratamentos oncológicos, a cada dia avança mais, e às vezes as terapias oferecidas pelo SUS, elas não são contempladas de imediato, os pacientes têm que procurar a justiça para que sejam contempladas por aquela terapia inovadora, né? Então agora não há mais prazo assim, para rever a legislação. Mas, por outro lado, ela também tece uma crítica. O descumprimento, a lei deixou em aberto, assim, penalidades administrativas. Então, penalidades administrativas, há várias, desde o não repasse de verbas, a punição do gestor. Então, assim, ficou muito em aberto essa questão das penalidades, elas poderiam ter vindo previstas, né? E caso esse tratamento não comece nos 60 dias que a lei prevê, cabe ao usuário do SUS tentar buscar a justiça para que o administrador público efetive esse direito dele de começar o tratamento com 60 dias.
A dúvida precede o esclarecimento. Essa é a máxima do direitinho. Então vamos ver que juridiquês ele vai nos explicar hoje? Oi, gente. Acho que todo mundo já ouviu falar em extradição, não é? Mas será que as pessoas sabem mesmo o que isso significa? O STF decidiu pela extradição imediata do político italiano. Eu não entendo, não. Se ele não está dando certo aqui, então tira ele para outro canto. Se alguém acha que ele não está dando certo aqui, não tá, o lugar dele não está bem sendo ocupado, ele bota ele para outro canto para ver se ele lá melhora, né? Foi retirado do cargo. Extradição não é a parte que ele sai do poder, tira do poder, não, perde o cargo. Absolveu o político. Tiraram ele do poder, no caso, que ele não agiu de boa fé. Quer dizer que hoje eu não sei se o Brasil extradita alguém. Pessoal, o juiz Cleanto Pantaleão Filho, da comarca de Natal, me explicou que extradição é o ato de entregar um criminoso ou prisioneiro que está sendo refugiado em um país estrangeiro ao governo do país a que ele pertence, para que seja julgado no seu próprio país. Entendeu, gente? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! Veja a seguir em que situação um pai leva vantagem na disputa pela guarda dos filhos. O pedido de guarda dos filhos pelo pai tem se tornado cada vez mais comum na justiça. Que critérios o juiz utiliza para julgar uma situação tão delicada é o que você vai ver agora na nossa reportagem. Este servidor público está separado da esposa há poucos meses, mas não esperava que tivesse que recorrer à justiça para ter contato com o filho de 8 anos de idade. Também disse que nunca teve a intenção de privar a criança do convívio com a mãe. Em virtude de ter meu direito cerceado, que eu nunca tive direito de ficar com meu filho, só eu e ele, passar finais de semana juntos, que ela sempre proibia. Então, isso associado também à questão da segurança, que ela está apresentando alguns problemas emocionais e está colocando a criança em risco. Então, a última alternativa que eu tive foi essa, ingressar com ação judicial para pegar a guarda dele e ter os cuidados que ele merece enquanto criança e enquanto meu filho também. Os motivos que o fizeram mudar de ideia vão desde cuidados simples que o filho não estaria tendo ao lado da mãe, até situações mais complexas de risco à integridade física da criança. Questão de higiene, alimentação, que deixa muito a desejar, até colocar em situação de risco mesmo da integridade física dele. Como deixar o forno ligado e esquecer e sair, queimar comida, criar problemas com a vizinhança, com a vizinha que quebrou várias telhas lá, arremessou pedras e vários objetos em cima da casa, até deixar a criança sentada numa cadeira, numa avenida de grande movimento aqui de Natal, e os carros chegarem a desviar por ele, para evitar que acontecesse qualquer coisa. E, inclusive, foi até o vigia da rua que avisou. O que o filho dele está passando é o contrário do que pede o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que relaciona a guarda do filho à completa assistência material, moral e educacional. Segundo esta juíza, as sentenças atuais seguem a Lei 11.698, de 2008, que define que, em casos de separação, seja estabelecida a chamada guarda compartilhada. É o exercício em conjunto da guarda do filho, o exercício em conjunto do pai e da mãe da guarda do filho. As responsabilidades, os direitos, os deveres, as obrigações são de ambos, embora esse filho fique residindo com um dos pais, ou com o pai ou com a mãe. Mas este dispositivo, que faz parte do Código Civil, também pode ser revisto, como no caso do nosso entrevistado. Mudanças de comportamento de um dos pais pode restringir direitos e definir que a guarda seja exclusiva. Isso vai depender das condições que eles ofereçam, que melhor atenda ao filho. Então, as condições
não só de afeto, as condições econômicas, as condições de ambiente da casa onde reside. Então, esse filho poderá ficar tanto com o pai quanto com a mãe. Se ficar com a mãe e esta, no decorrer da guarda, do exercício da guarda, ela se comportar de maneira inconveniente a esse exercício, o pai poderá requerer a modificação dessa guarda e o juiz poderá, logo no primeiro momento do processo, liminarmente, alterar essa guarda e conceder a guarda ao pai. Quando a internet é parte em uma relação de consumo, sempre surgem dúvidas. Fique agora com o nosso quadro De Olho no Seu Direito. Recentemente eu fiz uma compra pela internet, em site de compras e vendas, e o prazo já se excedeu e eu não recebi ainda o produto. Gostaria de saber o que é que eu tenho que fazer para poder ser ressarcido ou receber esse produto. Bem, senhor José Souza, o senhor deve entrar com uma ação na Justiça, que pode ser tanto na Justiça Comum como no Juizado Especial de Pequenas Causas Cíveis. Se for no caso da Justiça Comum, obrigatoriamente tem que ser com advogado. Mas se for pelo juizado, se o valor dessa sua compra for até de 20 salários mínimos, pode entrar sem advogado. Se for entre 20 salários mínimos e 40 salários mínimos, tem que ser através de advogado. Perante o juizado das pequenas causas, se o senhor for sem advogado, o senhor comparece ao juizado mais próximo da sua residência, portando o documento que comprove essa compra pela internet. Geralmente, nessas compras pela internet, a pessoa imprime aquela publicidade daquela oferta do produto. Então, o senhor leva essa oferta do produto, leva a fatura do cartão de crédito, se houve o pagamento parcelado dessa compra, e com esses documentos, o senhor vai no juizado requerendo uma ação de obrigação de fazer, pedindo exatamente que realmente o produto seja entregue na sua residência conforme o contratado, certo? Se o senhor não tiver mais interesse em recebimento do produto, o senhor pode entrar com ação de ressarcimento daquele dinheiro que o senhor pagou pelo produto que não recebeu. Veja outras notícias do Judiciário Estadual no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, basta enviar um e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. A gente fica por aqui. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.